Graça e paz, queridos, bom dia. Como vocês estão? Faço votos que todos estejam bem e que esse período letivo ele proporcione muito crescimento, muita aprendizagem para todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Roberto. Já estive com vocês em outras disciplinas e para esse curso estaremos com vocês na disciplina de Fundamentos da Pregação Temática. Fundamentos da Pregação Temática. Nossa primeira aula será Metodologia e Técnicas de Comunicação. Metodologia e Técnicas de Comunicação. Vamos estar falando um pouquinho com vocês a respeito desse assunto e compartilhando um pouco da minha jornada. Nós atuamos como ministro da palavra já há alguns anos. Acredito que até mesmo antes da formação acadêmica do bacharel em teologia ao meu doutorado em ciências da religião. Na verdade, o que motivou o início teológico no começo foi a necessidade de se aperfeiçoar, a necessidade de aprender mais para transmitir mais. Então, foram se passando os períodos, foram se passando os anos e nós fomos buscando desenvolvimento, aperfeiçoamento. E aí vieram as formações acadêmicas, o bacharel em teologia, pós-graduação em história e teologia do protestantismo brasileiro, o mestrado e o doutorado. Então, tudo isso para aperfeiçoar também a arte da pregação, a questão de se comunicar e compartilhar conhecimento com o nosso público, com os nossos ouvintes. Bem, nessa nossa primeira aula, metodologia e técnicas de comunicação, vale a pena dizer que o ministro, o sermonista, o pregador, ele não estuda só homilética. Ele não estuda somente o estilo de sermão que ele ministrará para aquele determinado culto ou evento. Não é simplesmente o sermão temático, textual ou expositivo. Além da estrutura de um determinado sermão, é necessário compreender a maneira como você comunicará este sermão, a maneira como você transmitirá esse conhecimento. Na questão de se compartilhar esse conhecimento na estrutura de um sermão, você pode fazer isso de formas distintas. Você pode utilizar os recursos audiovisuais. Alguns sermonistas, eles gostam não simplesmente de trazer os seus estudos em slide, mas também de trazer esses estudos não simplesmente de trazer os seus estudos em slides, mas também de trazer os seus sermões em slides. Porque eles entendem que quando você compartilha estes sermões em slides, você foca um pouco mais a atenção do público nas imagens que eles estão vendo. Então, para cada tópico aberto, utilizam-se imagens,
fazem slides com uma qualidade gráfica muito grande, sempre na tentativa de afunilar a atenção do seu público para o conteúdo que está sendo transmitido. Bem, nesse aspecto, existe um lado positivo e talvez um lado um pouco mais complexo. Alguns públicos, eles teriam dificuldade de se atentar a um sermão produzido em slide por 40 minutos, por motivo de não ser o costume mesmo. Talvez um público presbiteriano seria mais fácil devotar a atenção para um conteúdo ministrado 40 minutos em slides dentro das divisões de um sermão temático apresentados em slides do que talvez um público pentecostal. O público pentecostal talvez não teria tanta facilidade de acompanhar um sermão ministrado de forma audiovisual em slides por 40 minutos. Talvez pelo fato de estar mais acostumado com o método narrativo, aonde você produz o sermão em um esboçário, em uma agenda, no seu iPhone, no seu iPad, e o público não vê propriamente o esqueleto do seu sermão, mas você transmite de forma oral, utilizando técnicas de oratória, utilizando técnicas de narração, em alguns momentos fazendo com que o seu público interaja com o seu sermão ministrado de forma oral. Para isso, alguns sermonistas, eles adotam algumas características, alguns métodos, né? Quem já talvez não ouviu um sermão onde o sermonista diz: olhe para o teu irmão e diga que Deus é com ele. Isso é um método. Claro que muitas vezes é um método que se torna um tanto quanto cansativo quando utilizado de forma demasiada, quando utilizado de forma exagerada. Então, quando utiliza-se qualquer método num aspecto de transmissão de conteúdo de forma exagerada, pode ser um problema para o ouvinte. Então, o que melhor deve se fazer? Qual caminho deve se tomar na questão da narrativa do sermão, da apresentação do conteúdo, daquilo que se espera? Para aqueles que estarão, talvez, apresentando o esboço, o conteúdo do seu sermão de forma narrativa, a atenção está propriamente no narrador, em como ele gesticula, em como ele interage, em como ele apresenta esse conteúdo. Ou seja, em alguns momentos é preciso que ele se empolgue para empolgar. É preciso que ele se emocione para emocionar. E eu não digo isso num aspecto robotizado. É simplesmente um personagem que ele está adotando. Porque se for muito técnico, as pessoas perceberão que nada mais, nada menos é um
personagem que está sendo adotado. E isso para o sermão não é bom. É bom que o sermonista ele tenha uma característica dele, uma carisma dele, algo que chame a atenção dos seus ouvintes e prenda a atenção, mas com um perfil real e não com um perfil adotado. Isso pode ser uma característica que pode te ajudar muito na produção do seu sermão. Então, para aqueles que adotarão um sermão narrativo, claro, você tem o esboço, você tem a construção do esboço, do esqueleto desse sermão no seu esboçário, no seu sermonário. Agora, há pontos do seu sermão que ele pode tocar numa perspectiva maior a questão da emoção. E quando isso ocorre, é necessário que haja harmonia com aquilo que você fala e com aquilo que o seu corpo apresenta, com aquilo que o seu corpo gesticula. Porque algumas pessoas, talvez elas estão narrando a paixão de Cristo. E a paixão de Cristo é uma narrativa também de dor, também de sofrimento. Também tem a parte das 39 chicotadas, da coroa de espinhos. Também tem o momento da dor. Então, falar desse processo de agonia da via dolorosa é fazer com que a sua expressão facial esteja coesa com aquilo que você está falando. Então, se você está falando de um momento de dor e de agonia, sua expressão facial não pode estar sorrindo. Você já viu um repórter, um âncora de um jornal, transmitir uma determinada informação quando ele está falando de catástrofe, quando ele está falando de tragédias? A sua expressão facial denota sofrimento, denota tristeza, porque de alguma maneira o seu corpo precisa estar coeso com aquilo que você fala. Isso é uma maneira de você também prender a atenção dos seus ouvintes. Isso também é uma maneira de você prender a atenção do seu público. Um outro aspecto, queridos, além de você levar o seu público a se emocionar, você se emocionando, a se empolgar, você se empolgando, você trazer eles para a dimensão daquilo que você está tentando transmitir para eles. Bem, tudo isso acaba sendo um pouco difícil de se aplicar no cotidiano. Você, de alguma maneira, tentar aplicar essas técnicas e não deixar isso muito mecânico, deixar isso de forma mais natural e espontânea. Então, para isso, eu já quero indicar um livro, se você puder anotar. Esse livro ele se chama O Corpo Fala. Então, essa obra ela é uma obra muito utilizada para cursos que trabalham essa questão da comunicação. Então, pedagogia, administração, direito e o nosso curso, teologia. Para quem já leu, eu acredito que foi uma leitura um tanto quanto tranquila, porque ele é um livro também ilustrado. E para cada uma daquelas ilustrações, vocês perceberão a importância de deixar o seu corpo coeso com aquilo que você fala. A postura
a comunicação corporal, ela denota autoconfiança, ela denota domínio daquilo que você está transmitindo. Ou seja, tentar transmitir um conteúdo sem propriamente dominar ou deixar coeso o seu corpo com a sua transmissão verbal pode denotar uma falta de domínio do assunto que você está falando. Então, todas essas coisas precisam estar amarradas, todas essas coisas precisam estar coesas. Para aqueles que gostam de ministrar os sermões, utilizando-se dos recursos audiovisuais, através dos slides produzidos no projetor, algumas técnicas de voz, elas também são necessárias. Por exemplo, alguns sermonistas, sempre quando eles iam ministrar o seu sermão, eles mudavam o seu timbre de voz. E também, não só o timbre, mas também a altura da voz, na tentativa de chamar a atenção com uma voz mais grave e mais alta. A grande questão é que meia hora ministrando, mudando o timbre da voz e a altura da voz, pode ser um problema, tanto para quem ouve, como para quem fala. Para quem ouve, pode dar aquela sensação de irritação, porque a altura é excessiva e a pessoa fica com aquele sentimento de que o ambiente é muito alto para pouco espaço. Eu não sei se você já participou de algum culto onde o salão comporta 50 pessoas e o sonoplasta, ele deixa a altura do som como se fosse para um evento de 2.000 pessoas. Fica difícil estar naquele ambiente. É um tanto quanto desagradável, desconfortável. Bem, nesse aspecto, é um erro. O sermonista, ele está preocupado em mudar o timbre da voz dele e está preocupado em estar ministrando de forma alta e excessiva, gritando. Agora, vale a pena ressaltar que nos momentos da aplicação do sermão, a ênfase é transmitida por intermédio do aumento da intensidade da voz. Repetindo, as aplicações, elas precisam ser feitas você mudando a questão da altura da voz. Quando você aplica, você quer fazer uma ênfase. Você quer trazer o ouvinte para si. Você quer chamar a atenção dele. No Antigo Testamento, existia uma preposição em hebraico chamada de ki, muito utilizada nos profetas, né? O que em hebraico geralmente é traduzido por eis que ou pois. Agora, alguns estudiosos, eles entendem que o que ele era uma tentativa de chamar a atenção da comunidade. Quando o profeta anunciava um oráculo e ele iniciava com a partícula que, ele gritava: que,
eis que... Aí ele vinha trazendo, Yahvé está convosco. Era uma forma de chamar a atenção para si e continuar a mensagem. É uma técnica de comunicação. Então, para chamar a atenção, isso é possível identificar até nas pegadinhas, né? De repente está uma pessoa lá na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, e se ela aumentar a voz e dizer, ei, você vai ter ali 50 pessoas olhando para ela. Bem, ele chamou minha atenção. Ele disse, ei, agora eu preciso entender qual é a continuidade desse ei. Ele chamou a minha atenção com o ei. Beleza? 50 pessoas tentando agora entender o que ele transmitirá depois desse ei. Tá, e na pregação? Esse aumento da voz, essa chamada de atenção e essa tentativa de trazer o público para si, é muito bom que isso seja feito na aplicação. Então a aplicação, queridos, é a contemporanização da mensagem. É o momento que você pega aquele texto de 3.000 anos atrás e você contemporaniza. E você traz para os dias de hoje. Vale a pena ressaltar que o público que ouve o sermão, eles estão muito mais preocupados com a aplicação do que com o conteúdo. O conteúdo hermenêutico do texto que você está transmitindo não é apreciado por todos. Não são todas as pessoas que estão participando daquele determinado culto que têm interesse de compreender o texto de forma hermenêutica. Agora, a aplicação da mensagem é quando você demonstra para eles que o Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que pode livrá-los da cova dos seus problemas. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que pode abrir os caminhos e proporcionar que essa pessoa viva, obtenha, usufrua das bênçãos do Senhor. Nesse aspecto, queridos, a aplicação é a cereja do bolo do sermão. Repetindo, a aplicação é a cereja do bolo do sermão. Ou seja, como você aplica tem muito a ver como o seu ouvinte compreenderá a mensagem. Uma mensagem que tem a ver com o seu cotidiano. Uma mensagem que responda às suas necessidades. Uma mensagem que responda os seus traumas, suas agonias, suas decepções. Lhe mostre um caminho quando tudo parece obscuro. E lhe diz que é possível quando nada mais parece que é provável. Então a aplicação para quem ouve o sermão é de suma importância, é de extrema importância. E nessa hora que você aplica, você pode chamar a atenção, aumentando o timbre da sua voz, aumentando o volume da sua voz, utilizando os gestos. Nessa parte da utilização dos gestos,
O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele usa isso com muita maestria. Isso é muito bem utilizado por ele. Quando você trabalha gestos que dão ênfase, que dão veracidade para aquilo que você está transmitindo. Porque o Senhor é o nosso socorro, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. São as ênfases vinculadas aos gestos. E aí vale a pena dizer que gestos tem que tomar cuidado. Tem pessoas que fazem gestos que podem atrapalhar o seu sermão, trazendo um efeito negativo e não positivo. Utilizar os gestos para enfatizar aquilo que você está falando proporciona um efeito positivo. No entanto, você precisa analisar quais gestos. Tem igrejas que o púlpito ele é repleto de obreiros em cima do púlpito. Logo, quem ministra, ele ministra de costa para quem está sentado para ele, para quem está sentado de frente. Que, diga-se de passagem, é um erro. É um erro você ministrar de costa para pessoas. Mas nesse aspecto não tem muito o que se fazer, porque aquela determinada igreja ela é trabalhada dessa maneira. Os membros sentados de frente para o púlpito e os presbíteros, evangelistas e pastores sentados do púlpito olhando para os membros. E aí quem ministra fica de costa para quem está sentado. O ideal seria que esses obreiros eles até pudessem estar ali no púlpito, no altar, mas ao lado, não propriamente de costas para quem ministra. Mas nesse aspecto, até os gestos para esse público talvez deveriam ser melhor analisados. O dedo, né? Tem pessoas que utilizam o indicador como o famoso dedo de profeta, e eles viram de costas para aqueles obreiros que estão ouvindo, e quando eles começam a fazer assim, o dedo só falta bater no olho desse público que está lá. Então precisa-se tomar cuidado com o tipo de gestos. Os gestos são importantes. Eles proporcionam energia, veracidade, autenticidade naquilo que você está falando. Mas também precisa se tomar cuidado quais gestos você vai utilizar. O dedo do profeta, tem pessoas que fazem gestos como a palavra de Deus e alguns gestos que podem proporcionar duplo sentido. E estes gestos que podem proporcionar duplos sentidos podem ser um tiro no pé porque eles podem virar memes. Então, queridos, os gestos, sim, eles são importantes. A utilização do aumento de voz, da intensidade da voz, dos gestos, a ênfase no momento da aplicação, você fazer com que o seu corpo ele esteja coeso com aquilo que você fala. Tudo isso é importante para a transmissão narrativa do sermão, para a questão oral do sermão, porque sermão não é só a escrita e a produção do seu esqueleto, também é como você transmite de forma oral e as técnicas que você utiliza para trazer o público para si e fazer com que a atenção deles
seja inclinada para aquilo que você está ministrando. Ficamos com vocês nessa primeira aula. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo.